Eu acho que, por regra, nós não temos materiais definidos. É verdade, temos materiais que gostamos muito, não é? Gostamos de materiais com espessura, com uma natureza que contam a sua própria história, que envelhecem bem com o tempo. Mas quer dizer, gostamos de materiais tão distintos como um bloco de pedra, um tronco, azulejo. Trabalhamos muito com filtros, por exemplo, com vidro que vai tendo várias camadas que permitem refletir totalmente ou serem totalmente transparentes. Vem na sequência daquilo que nós gostamos de explorar na arquitetura, ter uma capacidade de responder de formas diferentes ao contexto, de acordo com a maneira como o contexto vai variando. Esse filtro, essa capacidade de ver ou de não ver, de vez em quando, dependendo das condições, interessa-nos explorar. Mas não temos uma fórmula, quer dizer, não temos materiais que usamos sempre. Temos características que são expressas em materiais que nós gostamos de explorar. É mais isso. Eu acho que uma coisa que nós gostamos dos materiais é que tenham a capacidade de aguentar o tempo, acho que isso é importante, e que consigam envelhecer ou consigam permanecer ao longo do tempo, e que muitas vezes ganhem qualidades com o tempo também. Isso por um lado. E também materiais às vezes que são evidentes ou até baratos e que muitas vezes são usados em casos de má arquitetura ou de arquitetura naif, digamos assim, para os quais só temos más conotações, e poder usá-los de uma outra forma que seja surpreendente e que seja também particularmente adequada a um certo projeto. Isso gostamos bastante. É mais fácil recorrer ao pensamento por trás de uma obra que eu vejo no museu ou de uma peça que eu ouço de uma orquestra do que recorrer imediatamente a uma obra de um arquiteto, porque está muito relacionado. Os nossos colegas usam as mesmas ferramentas que nós e eu consigo me identificar mais, ajuda-me mais ver obras de arte e as explorações que os artistas fazem sobre determinado tema e que depois formalizam sobre uma escultura, uma pintura, o que seja, um happening, mas o pensamento por trás, ou o que eles quiseram exprimir, a maneira como conseguiram exprimir, é uma ferramenta mais útil para eu conseguir pensar em arquitetura do que propriamente recorrer a obras feitas por colegas. Por exemplo, um artista que nós os dois gostamos muito é o Dan Flavin. E a maneira como ficamos sempre sensibilizados quando vamos a um espaço e vemos que ele liga uma lâmpada fluorescente colorida, a capacidade que aquela lâmpada tem de impregnar tudo de luz e de cor e de mudar completamente o espaço, que às vezes são paredes, tetos brancos, sem nada. Essa exploração que o Dan Flavin faz com a obra dele é uma coisa que nos inspira e que nós temos projetos em que usamos essa ferramenta para conseguirmos explorar o espaço e mostrar o mesmo espaço de formas diferentes. Eu acho que tem a ver também com a questão que é, nós temos de fazer coisas úteis, obviamente. A arquitetura serve para resolver problemas, não é? Para viver, para dormir, para comer, para trabalhar, etc. Mas a superação dessa utilidade, vá lá, será assim como o fim último ou o fim mais elevado que a arquitetura pode ter, ou que o homem pode ter, de certa forma. Quer dizer, a inutilidade é uma espécie de estado espiritual superior, não é? Em que já não temos só de nos preocupar com as nossas necessidades mais básicas e em que podemos superar tudo isso. E por a arte estar tão nesse domínio, não é? E por poder operar tão livremente nesse domínio, podemos ver aí de uma forma mais evidente e mais clara e mais expressiva aquilo que realmente interessa. Eu acho que os arquitetos portugueses são profissionais que são multifacetados e capazes de operar com as ferramentas necessárias para fazer um projeto, para pensar em arquitetura, pensar em cidades, etc.
E lá fora são muito reconhecidos e trabalham muito bem lá fora. Pois não se fazem omeletes sem ovos, não é? Precisas de dinheiro para trabalhar, portanto eu acho que o problema da arquitetura em Portugal muitas vezes passa por aí, é não haver dinheiro suficiente para se poder fazer um investimento maior na arquitetura. Agora, temos os profissionais fantásticos e que, quando há oportunidade, saem projetos ótimos e reconhecidos, não há dúvidas disso. A imagem da arquitetura portuguesa no estrangeiro é assim impressionante. A partir do Cisa e do Souto Moura, claro, mas depois há um monte de pessoas que estão agora nos seus 50 e qualquer coisa anos, e depois há outras gerações mais novas, e há uma espécie de renovação que é surpreendente, mas que é muito sólida ao mesmo tempo. Acho que continua a haver uma continuidade entre gerações e uma cultura comum que são muito excepcionais para um país desenvolvido e ocidental, não são sequer muito comuns. Tem a ver também com a nossa condição um bocado periférica e a nossa história recente. Há várias questões que levam a isso. É incrível como é que um país com tão poucos meios e com financiamento público ou com promotores públicos ou privados, muitas vezes com meios modestos, não só em termos financeiros, mas em termos da capacidade de fazer uma encomenda de qualidade, a falta de massa crítica, etc. Como é que se consegue ter uma produção de arquitetura tão boa e tão consistentemente boa ao longo do tempo?